E agora, um dos problemas de saúde mais comuns nos tempos que correm e, como outros, pela sua banalização, tende a ser desvalorizado, até surgirem sintomas de facto graves. Hoje, no espaço Harvard Medical School Portugal, falamos de hipertensão arterial com o cardiologista Fausto Pinto, que está já aqui na edição da manhã. Sr. Doutor, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Como está? Como é que surgem os casos de hipertensão? A hipertensão arterial é uma situação, como referiu, que é muito frequente e que ocorre devido a vários problemas, muitos deles relacionados com o estilo de vida das pessoas, relacionado também com o facto de haver uma predisposição para o aparecimento da tensão arterial ou o desenvolvimento da tensão arterial elevada. E um dos problemas que tem é que, em muitas situações, a hipertensão mantém-se assintomática, ou seja, a pessoa desenvolve níveis elevados de tensão arterial. Contudo, esta hipertensão não se manifesta por sintomas, ou são sintomas muito inespecíficos, uma dor de cabeça, uma tontura, até uma altura em que o processo muitas vezes já está numa fase avançada, já com repercussões em termos daquilo que nós designamos os órgãos-alvo, ou seja, há vários órgãos no organismo que podem ser afetados por este problema. E nessa altura, quais é que são esses sintomas que se manifestam de uma forma mais acentuada? Um dos problemas da hipertensão é precisamente esse. É quando há sintomatologia, o processo já está um pouco avançado. Portanto, como é óbvio, quanto mais cedo nós pudermos intervir no tratamento da hipertensão, melhor, porque podemos, de certa forma, evitar a progressão da doença. Mas, por outro lado, quando aparecem estas manifestações, é um processo mais avançado e, como tal, temos também de ser mais agressivos na forma como tratamos. E essas manifestações são? As manifestações podem ser, ao nível do coração, o aparecimento, por exemplo, a hipertensão é um dos principais fatores de risco para as doenças das artérias do coração, dar um ataque cardíaco, isto numa fase mais avançada. Pode ser o aparecimento, por exemplo, de um cansaço mais acentuado. A sensação de perturbações ao nível da visão, porque o olho é outro dos órgãos que pode ser afetado. Pode haver alterações em termos sensoriais, da pessoa ter sensação de dor de cabeça, de tontura, por vezes até a sensação de desmaio. Mas, como refiro, muitas vezes esta situação não se traduz em sintomas. E o sintoma, muitas vezes, pode não ser diretamente atribuído à hipertensão, mas mais à consequência que a hipertensão pode ter a nível dos vários órgãos. E quem é que tem mais propensão a ter hipertensão? Nós sabemos que existe uma predisposição genética, ou seja, o haver história familiar de hipertensão arterial aumenta a probabilidade da pessoa vir a ter a tensão arterial elevada. Por outro lado, sabemos que há determinado tipo de fatores que podem favorecer o desenvolvimento de hipertensão, nomeadamente em pessoas que já têm essa predisposição. A obesidade, a ausência de exercício, os níveis elevados de gorduras e outras alterações que se associam, que se podem associar à hipertensão como fatores de risco, podem contribuir, o tabagismo, a diabetes, quer dizer, há um conjunto de fatores que podem contribuir para que o indivíduo venha a desenvolver hipertensão arterial. E este é um bocadinho, um dos problemas é que habitualmente não vem sozinha, está associado aos outros fatores de risco e isso constitui aquilo que muitas vezes nós designamos como as bombinhas de relógio, portanto, em que há pessoas que juntam vários destes fatores de risco e em que a hipertensão é um desses fatores mais importantes para poder vir a desenvolver este tipo de complicações e de consequências. À partida, para um leigo na matéria, não será muito difícil controlar, porque se medirmos a nossa tensão com alguma claridade, podemos detectar este problema de forma precoce ou não? Sim, o que é recomendado é a pessoa medir pelo menos uma vez por ano, ter uma medição quando tem a tensão normal. A partir do momento em que estes valores são elevados, então deverá, como é óbvio, contactar com o seu médico assistente e deverá ser o médico então a controlar. E o que é considerado normal em termos de tensão arterial? Hoje em dia considera-se como o limite superior do normal os 140, ou as pessoas muitas vezes dizem o 14. Nós falamos em milímetros de mercúrio, muitas vezes fala-se os 140 como valor máximo e os 90 como valor mínimo. Contudo, o ideal será ter uma tensão na ordem dos 120, portanto dos 12, 13 e à volta dos 8, portanto será, digamos, o ideal. Então tudo acima disso é hipertensão? Acima dos 14,9 é considerado como hipertensão. E há casos de hipertensão episódica ou, de facto, quem tem depois vai viver com este problema durante algum tempo? Na maior parte dos casos é uma situação crónica, aquilo que nós designamos uma hipertensão essencial, portanto, em que não há propriamente uma causa que está por trás dessa hipertensão. Existe, contudo, um pequeno conjunto de situações que podem ser aquilo que nós designamos como hipertensão secundária, ou seja, haver uma causa
que remover essa causa, cura-se a hipertensão. Infelizmente, isto ocorre, feliz ou infelizmente, ocorre apenas numa pequena percentagem de doentes. Também sabemos que a tensão arterial flutua. Isto muitas vezes faz muita confusão às pessoas, que é o facto de medir a tensão e ter um determinado valor, depois mais tarde tem outro valor. A tensão arterial vai responder às múltiplas episódios que nós no dia-a-dia vamos tendo. Se a pessoa está mais emocionada, se teve um susto, se teve uma má notícia, se está mais relaxado, se está descontraído, tudo isso vai contribuir para que exista uma flutuação nos valores da tensão arterial. E sabemos também que há situações extremas que podem condicionar episódios ocasionais de elevação, nós dizemos muitas vezes como crise hipertensiva, e que podem ocorrer episodicamente. O que sabemos é que, regra geral, quem é hipertenso, de uma forma geral, vai sê-lo a vida toda, e daí a necessidade de fazer tratamento para a vida toda. Então vamos olhar para esse tratamento. O que é que hoje em dia é praticável? O que é mais habitual são medicamentos. Portanto, para além das recomendações que fazemos em termos de dieta, em termos de exercício, enfim, aquelas recomendações gerais, que são muito importantes, eu costumo dizer que há um tripé, que é não só a medicação, como a alimentação e como o exercício. Portanto, são os três componentes do tratamento de um doente hipertenso. Então, há um conjunto de fármacos hoje em dia que temos ao nosso dispor, como médicos, para poder tratar as várias situações de hipertensão arterial. Também existem situações já um pouco mais específicas em que temos a possibilidade de utilizar tratamentos mais, eu diria, um pouco mais agressivos. Eu presumo que é isso que vamos ver nas imagens que nos trouxe também e que peço ao Sr. Professor para passar a explicar. Que ação é que está aqui a decorrer? O que vemos aqui é uma nova forma de tratamento de algumas situações em que o que se faz é, utilizando um pequeno catéter nas artérias do rim, que é neste momento o que se está a ver, vai-se fazer uma desinervação daquilo que nós designamos como sistema nervoso simpático. Enfim, isto em termos muito simples, o que se passa é que existe um conjunto de alterações de pequenas hormonas que são libertadas nas pessoas que têm hipertensão já muito avançada e arrastada, e com este tratamento, portanto, vai-se procurar, de certa forma, interferir neste processo e com isso modular melhor. E nesta altura dá a garantia de melhoria de qualidade de vida dos doentes? Neste caso, acima de tudo, isto são doentes, atenção, que isto é um pequeno grupo de doentes hipertensos, mas são doentes muito graves, doentes que têm formas de hipertensão que nós designamos refratárias, são doentes já a fazer 4, 5, 6 fármacos e que não conseguem manter os níveis de hipertensão controlados, e que a utilização deste método, que é um método que já está perfeitamente testado em vários países, quer da Europa, quer nos Estados Unidos. Aliás, recentemente no Congresso Europeu de Cardiologia foi mais uma vez falado vários aspectos relacionados com este tratamento, e sabemos que este tratamento pode ser eficaz neste grupo de doentes em que a hipertensão tem dificuldade em ser tratada, apesar dos múltiplos fármacos que estes doentes já estão a fazer. Sr. Professor, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença na edição da manhã e pelos seus esclarecimentos também. Hoje